Por favor, fique à vontade. Bom dia. Obrigado, Maurício. Tê-lo aqui, viu? Obrigado, Lu. Carol, Bom alegria. dia. Esse programa aqui está se tornando muito atlético, vamos dizer assim. Que bacana. Não Atlético Mineiro, né? Mas Atlético Também. Também. São duas, ó. A gente ontem falou muito sobre exercício físico, a importância do Nossa, exercício que bacana. físico. E agora a gente traz aqui um rapaz que é responsável pela essa colisão esportiva de ministérios. Explica um pouco pra gente o que é isso, João. Na verdade, Maurício, nós estamos vivendo talvez o momento mais estratégico do brasileiro no que diz respeito ao esporte. Sim. Nós somos reconhecidamente uma nação esportiva, uma nação de desportistas. Nós temos destaque em vários ambientes esportivos. Mas, de fato, a igreja brasileira ainda não percebeu o que significa isso para o ministério. Sim. Esse é o grande desafio, né? Ontem eu brinquei no Enchendo a Bola e eu pedi para o pessoal fazer uma brincadeira de alongamento e depois brincamos um pouco ludicamente com alguns esportes. E eu pedi para eles declararem, assim, olhando um para o outro, assim, olha, eu desejo que você seja a pessoa mais feliz de Minas, que você seja a pessoa mais feliz de Belo Horizonte, torcendo pelo Galo. Foi um susto geral, porque o cruzeirense dizer assim, Galo, foi um negócio muito estranho. Até pronunciar a palavra é difícil, né? Foi muito estranho, foi Houve libertação ali? surpreendente. Olha, eu acho que alguns assim disseram, eu desisti da mensagem no primeiro momento. Alguns, esse sentimento bacana que nasce nas pessoas precisa ter participação da igreja. E esse é o Ministério de Esportes. Eu estou aqui, eu vim com o pastor Roger. Deixa eu até falar, né? Ele falou do Enchendo a Bola aqui, que é o culto que o pastor Roger dirige na segunda-feira na Igreja Batista da Lagoinha. Ele sempre traz pessoas ligadas ao esporte, assim como o Johnson, que trouxe ontem um momento de muito prazer com Cristo e muitas bênçãos também para a igreja que estava ali representada. Com certeza. E quando eu olho para a figura do pastor Roger, um ex-atleta, um capelão voluntário do Mineirão, alguém que está ligado com o esporte, professor Heron, que, por exemplo, a rede de esportes hoje significa uma referência para o Brasil inteiro em termos de Ministério de Esportes. Você vê, o professor Heron é um educador físico, a professora Bárbara, que os ajuda dentro do ambiente, são educadores físicos, gente que está emprestando a sua vida, as suas habilidades para desenvolver o Ministério de Esportes no Brasil, dentro de uma igreja que pode ser referência para centenas de igrejas. Então, o que a gente viu ontem no Enchendo a Bola, uma celebração voltada com o tema, com a alegria, com os nuances, com as expectativas esportivas. Quando a gente olha para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, a gente percebe a alegria do impacto. Podemos cercar o Mineirão, podemos fazer tantas coisas nas nossas igrejas. Não vai caber todo mineiro que quer ver um jogo da Copa do Mundo no Mineirão. Sim. Então nós podemos levar para os ambientes das igrejas os telões, onde você pode ter um ambiente de convivência, assistir os jogos. É a comunhão, né? Exatamente. Então, esse é um impacto. Mas, de fato, nós precisamos construir, e aí vem todo o desafio da Coalizão Brasileira de Esportes. Uma coalizão que une atletas de Cristo, atletas em ação, montanhistas, surfistas, esses ambientes de esportes que foram nascendo ao longo das últimas 3 décadas dentro da igreja, como uma coisa paralela, porque a igreja ela não conseguia falar a linguagem do esporte. Então, Atletas de Cristo veio há 30 anos atrás, com o João Leite, e isso foi crescendo, não é? O ambiente do esportes, ele parecia estar com o atleta que se destacava, ele falava da sua fé, e isso de alguma maneira refletia na igreja, porque ele dizia, eu sou cristão, sim, então isso faz parte da minha vida. Agora nós pensamos que a figura do atleta é extremamente importante. Você vê o Fábio defendendo o Cruzeiro, dizendo, olha, eu sou do Senhor Jesus, sim. Mas você vê o Fernandinho dizendo também, olha, eu sou de Jesus. Hoje essa liberdade extrema, né? Eu queria que você explicasse até um pouco, Johnson, na prática mesmo, como que funciona essa coalizão? Como que acontece no dia a dia essa coalizão entre os esportes? O dia a dia é o seguinte, nós entendemos que precisamos trabalhar com a igreja, fomentando nela líderes que comecem, startem dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, um ministério de esportes.
Durante muito tempo, a igreja pensou assim, se eu tivesse o Tafarel e ele pudesse vir aqui na igreja e desse um testemunho, nós iríamos impactar a nossa comunidade inteira. E é verdade, mas o Tafarel vem e vai embora. O Kaká, na Copa de 2010, no finalzinho de 2009, se nós fôssemos agendar para o Kaká ir numa igreja, ele passaria os últimos 10 anos, os próximos 10 anos, indo de igreja em igreja, uma igreja por dia. Então nós entendemos que a função do proclamador, a coalizão entende que a função do proclamador é a plataforma que Deus deu para ele. Sim. O Ministério de Esportes é o treinamento intencional de pessoas que podem gestar dentro da igreja um Ministério de Esportes, como a gente faz com o louvor. Eu pastorei uma igreja na periferia de Maceió. Eu pastorei a mesma igreja há 16 anos. Nós estamos do lado do estádio. Quando um jogo, num clássico, CSA e CRB, olha, nós conseguimos juntar lá 25 mil pessoas. 25 mil. Me disseram que 25 mil o América põe no Independência. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Mas para tanto assim também não. Não, mas teve um que falou assim, 500. A América põe 500 lá. Então, nós entendemos que o Ministério de Esportes pode, de fato, levar a igreja a conversar com a sua comunidade, independente da personalidade, claro. Independente da plataforma que o atleta tem. Eu sou amigo do Jorge há 20 anos. O Jorginho conseguiu ir em Maceió há 4 anos. Quer dizer, se eu fosse esperar para que o Jorginho estivesse lá na igreja para a gente começar algo no esporte, nós não teríamos vivendo. O Jorginho hoje é técnico da Ponte Preta. Técnico da Ponte Preta. Agora, Johnson, o que a gente quer entender sobre os eventos grandiosos, né, de esporte no mundo. O Brasil tem sido alvo, né, para o mundo inteiro. E a gente quer saber como que foi a ação dessa coalizão na Copa das Confederações, tendo em vista que a gente não esperava também esses desdobramentos, né, das manifestações, o povo indo às ruas. Como que foi a ação nesse evento e a expectativa também para a Copa do Mundo? Nós tivemos que aprender, na verdade. Nós fizemos um plano, nós mobilizamos voluntários vindo das igrejas nas 6 sedes que fizeram o laboratório da Copa das Confederações. Sim. E nas 6 sedes nós precisamos lidar com isso. Nós tínhamos gente fazendo arte, fazendo música, fazendo clínica, distribuindo folheto. A Sociedade Bíblica produziu 1 milhão de materiais para ser distribuído nas 6 sedes. E nós distribuímos isso entre as 6 sedes. Então, ao redor do estádio, e nós tivemos igrejas fazendo nas suas comunidades a exposição do jogo e convidando a comunidade para passar aquele tempo do jogo com ela. Então, esse é o impacto inicial, o laboratório que nós fizemos. E enquanto a gente caminhava, muitas vezes, na direção do estádio, criando, dentro das normas que a FIFA estabeleceu, um ambiente de abordagem com um panfleto, uma foto, uma pulseira que conta a história. Enquanto a gente ia fazendo isso, a gente encontrava os manifestantes. Sim. Então, na verdade, ampliou-se o campo missionário em muitas circunstâncias. É verdade. Porque nós tínhamos os torcedores e tínhamos os inconformados. Então, precisamos lidar com as duas coisas. Foi uma experiência muito bacana para quem participou. Assustador em alguns momentos. Muitos grupos que participaram em lugares como Rio de Janeiro, houve tensões muito fortes, maiores, Brasília, Belo Horizonte. Exatamente. Nós tivemos que lidar com isso, mas foi um aprendizado. O que a gente tem agora para a Copa do Mundo, hoje a gente imagina ter pelo menos 10 mil igrejas envolvidas no processo todo nas 12 sedes. Então, esse é um bom contingente, é um contingente especial. São 10 mil possibilidades espalhadas em 12 cidades, em torno de 12 cidades. Por quê? É claro que o que acontece, por exemplo, em Recife, ele de alguma maneira leva essa repercussão para Maceió, por exemplo. Nós estamos exatamente entre 4 sedes, Salvador, Recife, aí vem Natal e Fortaleza, e nós estamos exatamente ali no meio. E a gente consegue ver, mesmo Maceió sendo uma subsede, entre aspas, né? A gente consegue ver e sentir todo o impacto que acontece quando de impacto desse. E a Copa do Mundo é anunciada, então... formidável. Eu queria até perguntar, quando que começou a coalizão?
Tem quanto tempo já que que começou esse trabalho? O primeiro treinamento que nós fizemos foi em 2004. A coalizão ela tem dois aspectos, um aspecto internacional, International Sport Coalition, que é uma coalizão internacional, e a Coalizão Brasileira de Esportes. Nós representamos essa coalizão internacional. Em 99, a coalizão internacional criou o primeiro ambiente de treinamento para ministérios de esportes. Eu fiquei 6 meses na África do Sul e quando a gente voltou, nós começamos a fomentar a Coalizão Brasileira de Esportes. Eu me converti dentro de Atletas de Cristo e fui juntando aqueles remanescentes. Você que também é ex-atleta? Ex-atleta. Joguei futebol durante 15 anos da minha vida. Muito bom. Perdi para o Cruzeiro, perdi para o Atlético e perdi para o América. São Paulo você perdeu também ou não? Não, São Paulo eu não consegui jogar contra São Paulo. A minha carreira ela teve aspectos em Goiás, no Nordeste inteiro. Sim. Minha mãe disse que eu fui alfabetizado por causa das letrinhas. CSA, CRB, ABC. Ela disse assim, só depois que você parou de jogar bola que você foi estudar de verdade. Sua alfabetização foi nesses times aí. Quando a gente vive o momento que a gente está vivendo, fica muito claro para nós que os dois ambientes, tudo que aconteceu na Alemanha, por exemplo, um ambiente absurdamente diferente da Copa que vai acontecer no Brasil e muitíssimo diferente do que aconteceu na Copa da África. Sim. Nós pegamos essas duas experiências no ponto de vista internacional, vimos o que a gente pode aproveitar, o que a gente perdeu, onde a gente errou, onde a gente acertou, e estamos trazendo essa experiência para o Brasil. Então, as pessoas que trabalharam na Alemanha, as pessoas que trabalharam na África do Sul, estão nos ajudando a construir o projeto aqui. Então, uma coalizão internacional e uma coalizão brasileira. Aí entra a experiência de Atletas de Cristo, a experiência dos atletas que estão na seleção, a experiência daqueles que fomentaram aquilo que acontece dentro das igrejas. Eu acho que isso Para a gente encerrar, João, a gente queria ficar aqui batendo papo, ainda mais quando se fala de esporte aqui nesse programa. Eu queria só fazer uma pergunta para você encerrar, que é a seguinte: a quem está nos assistindo, você disse da importância da igreja ter um ministério focado na rede esportiva, principalmente movido por uma paixão que é tão ardente no brasileiro, que é o futebol e agora o voleibol, agora na moda também o tema do basquete, com essa não ida dos jogadores para o Mundial, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância, convidando as pessoas a formarem isso e, é claro, se despedindo, porque a gente fica triste de ter que despedir de você. É verdade. É uma pena. Eu nem tomei ainda. Fica à vontade. Deixa eu dizer a vocês, a grande oportunidade que estamos criando, especificamente para Belo Horizonte, na verdade estamos criando nas 12 cidades-sedes, o Centro de Formação de Líderes para a América Latina. Vai vir gente da América Latina inteira conviver com a gente. E nós vamos realizar aqui, inclusive num ambiente da Lagoinha, ali no Elim, um treinamento em janeiro para fomentação de ministérios de esportes. Você que é educador físico, você que tem trabalhado na sua igreja, os pastores que estão nos assistindo, você vai ter informações sobre esse treinamento. O Ceflau, um treinamento que vai acontecer num período de 8 dias dentro do Elim, preparando os novos líderes para lidar com esse ambiente de ministério esportivo. Então ele vai sair dali capaz de começar o ministério esportivo, de formatar, de apresentar para a igreja uma proposta de ministério de esportes. Então, em janeiro, isso chega em Belo Horizonte. Sim. E vai chegar nas 12 cidades-sedes praticamente simultaneamente. Nós temos uma equipe que vai trabalhar regionalmente em cada uma das 12 cidades. Sedes, fomentando esse treinamento. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, o primeiro grande passo. Ali você vai ter, os líderes terão todos os materiais que a gente produziu com a Sociedade Bíblica, os DVDs do passo a passo, e esse é um ambiente transferível, é um ambiente sem controle. Nós treinamos, entregamos e esse vai multiplicar lá na frente. Ótimo. Então, esse é o grande projeto para os próximos meses.